Então hoje nós vamos começar essa temática nova do livro O Homem Integral, Maturidade Psicológica, Mecanismos de Evasão. É claro que esses dois assuntos vão ser analisados na visão da psicologia espírita, que vai um pouco à frente da psicologia tradicional. E num aspecto que é importantíssimo, que é o gerador de todo um campo de problemática que está no inconsciente nosso e que diz respeito às vidas passadas. Ao ser trabalhado pela ótica espírita, pelo posicionamento que a gente é chamado a tomar em frente a esse conhecimento, nós passamos a ter instrumentos e ferramentas de trabalho íntimo e interno que, à luz da psicologia tradicional, não é utilizado. Basta a gente lembrar que para a psicologia tradicional, problemas, mecanismos de evasão, psicoses, neuroses, são tudo tratadas como se a causa, a origem estivesse toda na vida atual. E aí é claro que isso limita muito, não só a percepção, como também os instrumentos de superação disso. Mas na visão espírita, não. Tendo-se e levando-se em conta a reencarnação e as experiências de outras vidas, tudo ganha um campo muito maior de instrumentos e de possibilidades para ser trabalhado e superado as questões da evasão e o trabalho pela maturidade psicológica nossa. Então vamos fazer a introdução de hábito do livro Vinha de Luz. Boa tarde. Com o livro Vinha de Luz, capítulo 174. Anunciou-nos a celeste revelação que Ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Então vamos comentar esse trecho do capítulo 174. É importante termos a compreensão e o entendimento nítido do que é a salvação trazida por Jesus no entendimento espírita. Porque muito se fala disso no entendimento evangélico, católico, que é bem distanciado em termos de compreensão daquele que nos é apresentada pela doutrina espírita. Porque para o espiritismo, claro que Jesus é o Salvador da humanidade, mas não no sentido isolacionista de projetar a humanidade para um reino dos céus externo, sem que essa humanidade tenha se promovido no campo da sua própria libertação. Então Jesus é o Salvador, que é sinônimo de libertador, e aqui nós vamos dar alguns pontos para que a gente entenda a conexão que existe isso com o nosso estudo de psicologia, esse estudo aqui de Joana de Ângeles, porque tem tudo a ver. Vejam só, Ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros. O que são nossos pecados? E os que são os nossos erros? Exatamente, as experiências do passado e do presente, aonde a predominância do nosso ego, estabelecendo conflitos com a lei de Deus, que é a lei de amor, criou para nós campos para dor e sofrimento. Ora, esses campos estão tanto no psiquismo nosso atual, no nosso ego da vida presente, como no nosso inconsciente. E Jesus veio com papel para libertar de tudo, de uma vez por todas. O objetivo do Cristo era fazer com que, ao assimilar o seu evangelho de luz, a gente desse, como se chama atualmente, o salto quântico. A gente saísse do campo das reencarnações por repetição, da roda de Sansara, como diz os orientais.
e tivéssemos um impulso retilíneo de caminhada evolutiva. Esse é o objetivo do Evangelho do Cristo. E é por isso que ele é o Salvador, o Libertador. Porque ele vem nos dar as possibilidades de, aceitando ele de forma plena, despertarmos nosso eu profundo, o nosso self, o nosso Deus interno e resolvermos essas questões de uma vez por todas. Então, voltemos ao texto. Libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Eis o problema. É que até o momento em que a gente ainda não permite esse despertamento de forma plena, a gente jaz em um campo de prisão, aonde o nosso ego com seus erros se impõe sobre nós e torna a nossa vida, mesmo tendo tido esse encontro, que é o encontro mais marcante da nossa caminhada evolutiva, um encontro com a essência do Evangelho do Cristo, agora através do Espiritismo, isso não resolva de uma forma profunda e de uma vez por todas as questões que a gente traz do passado. A estrutura de egoísmo no qual a gente se viciou é contra isso. E essa estrutura de egoísmo é a estrutura do ego, que inventa 1000 artimanhas para que a gente não dê campo sensível o máximo possível a que haja uma transformação interna em nós e os valores espirituais ganhem força e plenitude. E aqui Emmanuel diz o seguinte: libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que legislam, dão ordem para o nosso mundo consciencial. Então, esse egoísmo e esse orgulho que dá ordem no nosso mundo consciencial é que faz com que a gente continue tendo uma vida cujo adjetivo mais adequado é medíocre. Uma vida simples e pobre em termos de plenitude espiritual. Quem faz com que a gente fique se arrastando, feito cobra no chão ou coisa semelhante, é as fixações do egoísmo e do orgulho que estão no nosso ego. Nesses estudos que a gente faz aqui, há todo um esforço de esclarecimento e de orientação para que a gente vá encontrando e perceba os meios de superar tudo isso. Pois não? Essa questão de pecado aí, a palavra pecado significa errar o alvo, né? E no caso aí seria pecado você infringir a lei divina. É isso? E essa infração sempre ocorre quando a gente, em alguma área de nossa vida, dá campo ao egoísmo, afastando-se do amor. O que ocorre em inúmeras circunstâncias da nossa vida. E é isso justamente que nos prende a um quadro de infelicidade. O problema todo é que a gente se viciou em ser infeliz, né? Como a gente já comentou aqui muitas vezes. A gente adora ser infeliz. Porque mesmo tendo todas as possibilidades de ter um nível de íntimo de plenitude, com o conhecimento espírita, com os estudos que a gente já realizou, a gente teima em ter uma visão estreita, uma mente estreita, uma vida estreita e sofra sem necessidade. Porque para a grande maioria de nós, a grande maioria aqui de nós que não está passando por nenhum tipo de expiação mais severa, só provas, com todas as possibilidades de lidar com elas, nós éramos para ser pessoas, todos aqui, muito de bem com a vida. Muito de bem com a vida. Otimismo transbordante. Andar como se estivéssemos apaixonados, como se diz. Andar sem pisar no chão. Era para ser assim. Se de fato a gente permitisse que os valores espirituais
ganhasse maior profundidade em nossa vida. Mas o que é que impede isso? O ego. É o ego que impede isso. E dentro do ego a gente tem aquela orquestra de uma humanidade materialista que nos puxa para baixo em termos psíquicos e magnéticos, e uma humanidade desencarnada associada a vícios, desregramentos e crimes que a gente fez no passado. E a gente é puxado dos dois lados para a mediocridade, para ter uma vida de muito sofrimento, como se o sofrimento pagasse dívida. O reino individual que puder acertar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Vamos analisar só essa frase final agora. O reino individual, o eu de cada um de nós aqui, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, é assumir uma concepção de vida e de existência onde humildade e caridade substitui egoísmo e orgulho. Somente isso. Onde nós pudermos substituir ao máximo orgulho e egoísmo por humildade e caridade, nós estaremos fazendo o serviço liberatório do Salvador e encontraremos a vida nova, desde agora. Porque, apenas para uma reflexão final em cada um de nós, o que é que a gente espera de felicidade no mundo espiritual que a gente ainda não esteja vivenciando agora? Porque se a gente espera alguma coisa, acordemos. O nível de qualidade íntima e espiritual que a gente está vivendo agora encarnado, será ela que se projetará na vida espiritual. Então a gente está esperando o que para viver bem? Porque se for para quando desencarnar ou reencarnar de novo, a gente está querendo se iludir. Sejam quais forem as dificuldades e provas que a gente está tendo agora, como espírito encarnado, a gente tem que trabalhar elas de tal maneira onde o nosso espírito esteja no comando e essas circunstâncias externas não estejam estragando a felicidade ou a plenitude íntima que a gente já pode e deve vivenciar agora. É desse modo. Então entremos no tema maturidade psicológica, mecanismo de evasão. É claro que a gente está numa humanidade que, por ser materialista, é sinônimo de quê? De imaturidade psicológica. Por quê? Vejamos muito bem. Enfrentar a existência num mundo de provas e expiação, de vicissitudes, de mudanças que estão absolutamente fora do controle do homem, e querer encarar essa vida na perspectiva de unicidade, de uma existência só, é quebrar a cara reiteradas vezes, né? E é assumir um posicionamento de absoluta imaturidade, como infelizmente ocorre com a maioria das pessoas. Então, realmente, nós vivemos numa humanidade que, por ser de predominância materialista, é uma humanidade predominantemente infeliz. Se tem momentos de alegria, de júbilo e de exuberância, são fugídios, instáveis e frustrantes, mais cedo ou mais tarde. E nunca trarão plenitude nem felicidade maior para ninguém. Então a gente está no meio de uma humanidade imatura. E a partir do que a gente vai aprendendo no Espiritismo, consubstanciando em nossa vida, mudando a nossa maneira de encarar a vida e trabalhando os valores libertatórios da psicologia, como Joana de Ângeles coloca, aí a gente vai entrando no campo de maturidade, de assumir o lado adulto em termos espirituais e não precisar
e não ser vítima dos mecanismos de evasão que nós vamos tratar hoje. A larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Mimada, acomoda-se a exigir e ter, recusando-se o esforço bem dirigido para a construção de uma personalidade equilibrada, capaz de enfrentar os desafios da vida, que eles chegam pouco a pouco. Então, é claro que essa larga infância psicológica das criaturas, que é um dos mais graves problemas na área do comportamento humano, é inclusive a responsável pelo alto índice que tem havido agora de suicídio entre os jovens, né? Porque por trás de uma grande maioria de suicídios que tem havido aí, a presença de uma infância psicológica é gritante, aonde muitos jovens não podem ter a frustração de um namoro acabado, não suportam a traição, e quando a vida traz para eles algum tipo de prova mais dura, eles querem fugir através da porta falsa do suicídio. Então há em termos absurdos. Ontem mesmo nós estávamos vendo aqui, né, pelo WhatsApp, não foi? Aquele jovem, 20 e poucos anos, corpo atlético, né? E que fez uma tentativa de suicídio pulando de um prédio. Então isso tem havido de uma forma absurda, porque agora se toma mais conhecimento devido à questão das redes sociais. Mas é um retrato gritante dessa maturidade. E aqui Joana continua dizendo assim: mimada, acomoda-se a exigir, recusando-se o esforço bem dirigido para a construção do bem, de uma personalidade equilibrada, capaz de enfrentar os desafios da vida, que eles chegam a pouco e pouco. Então, é claro que a doutrina espírita, quanto mais cedo aprendida e conhecidos os mecanismos de funcionamento das leis de Deus, mais vão dar estrutura e base para que desde a juventude, desde a adolescência, a pessoa trabalhe dentro de si mesma no campo de fortaleza psicológica, emocional, para enfrentar as vicissitudes da vida de cabeça erguida. Vamos continuar aqui. Na generalidade, porém, o que sucede são as apresentações de adulto susceptível, medroso, estável, ciumento, que não superou a crise da infância, nela permanecendo sob conflitos lastimáveis. Vejamos bem como Joana de Ângeles coloca aqui, na generalidade, viu? É muito adulto que se enquadra dentro disso que aqui é apresentado, onde a imaturidade psicológica, emocional abre campo para ciúmes desequilibrados, né? Síndromes de medos e de fobias, e que caracteriza que não foi superada a crise da infância. É uma coisa muito séria. E, em verdade, o que nós estamos aqui compartilhando nesses estudos de Joana de Ângeles, eles têm esse enfoque que é nos possibilitar, ao máximo possível, percebermos os tais mecanismos de evasão que estão estruturados justamente nessa falta de segurança dos valores espirituais da vida, para que a gente seja, a princípio, o próprio terapeuta de si mesmo e resolva suas questões íntimas através do uso da meditação reflexiva, da meditação sobre o que a doutrina espírita nos coloca de maneira tão lógica e racional, para que a gente vá se promovendo a níveis de percepção da vida que nos dê
sustento e alicerce suficiente para isso. Como efeito, cresce-lhe a área dos conflitos da personalidade, com predominância da autocompaixão, no esforço egoísta de receber carinho e assistência, sem a consciência da necessidade de retribuição. Vejam que coisa. Essa área dos conflitos da personalidade, ela tem um ponto crítico quando se entra na chamada adolescência, né? No final da primeira infância para o início da adolescência. Aliás, é o período crítico aonde mais surgem, por exemplo, os processos de desequilíbrio graves da personalidade, como a esquizofrenia, e outros estados de neuroses ou de fobias, que justamente na fase em que o espírito está planificando a sua reencarnação, ele não consegue encontrar dentro de si mesmo forças para se adequar ao quadro familiar, social e muitas vezes financeiro em que está inserido na sua encarnação atual. E aí, quando ocorrem as fugas, às vezes drásticas, como no caso da esquizofrenia, provocada muitas vezes por relacionamentos familiares, cujas bases conflitivas vêm de um passado, às vezes criminoso, entre os parentes que agora estão dentro de uma mesma casa, e que isso assume no inconsciente. Muitas vezes quando essas pessoas estão dormindo, e quando olha, dependendo do nível de gravidade, detona todo um quadro propício a um desequilíbrio neuronal ou psicológico grave. Instável emocionalmente, ama como fuga, buscando apoio, e transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que lhes são pertinentes, tornando o vínculo afetivo insuportável para o eleito. Quantos relacionamentos afetivos se enquadram dentro desse clima aqui que Joana resume nesse parágrafo? Primeiro, devido ao problema maior, que é a instabilidade emocional presente na maioria das pessoas. Ora, como viver uma relação afetiva de qualidade e de plenitude no meio de uma sociedade cuja maioria dos elementos das pessoas são altamente egoístas, materialistas e que pensam principalmente e exclusivamente em si mesmas? Como estabelecer qualidade de relacionamento afetivo dentro disso? Complicado, né? Não é por acaso que as relações humanas, os casamentos têm se fragilizado demais, porque essa forma de encarar a vida e a multiplicidade de possibilidades que o mundo materialista colocou em termos de diversões, de satisfações, é tão grande que evoca de uma forma muito forte o egoísmo das pessoas. E dois egoístas num relacionamento, hein? Para onde vai, hein? Para onde vai? É complicado. Então, ama como fuga. O que é amar como fuga? Projetar na outra pessoa tudo aquilo que a pessoa quer, mas que não está nem aí se o outro vai ter condições de compartilhar ou de ter. E a pessoa, nessa projeção que coloca, estabelece relacionamentos onde a fragilidade é de tal maneira que não se sustenta, né? Tem um livro na área da psicologia que fala muito sobre essa problemática moderna, que tem um título assim, Amor Líquido.
Parece, eu esqueci o autor. Eu sei que é um best-seller nessa área de trazer as conotações da psicologia para esse quadro que se vive hoje em dia, com tendência a piorar, viu? Porque desfocado do despertamento para o lado espiritual da vida, para a partir daí abrir campo para a emoção estável e equilibrada, é muito difícil a humanidade alcançar, como um todo. Então, transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que lhe são pertinentes, que lhe diz respeito, tornando o vínculo afetivo insuportável para o eleito. Infelizmente é desse modo, né? Essa questão dessa transferência para o outro, é que você emocionalmente aí se encontra no período de infância. Exatamente. A maioria da humanidade se encontra assim, né? E nesse termo de infância, ele vai dar vazão ao seguinte: a pessoa que, de certa maneira, em termos emocionais, ela cresceu e se estabilizou, ela quer conviver com pessoas que ou tenham o nível de percepção dela, ou que ela dê apoio para que o outro também tenha estabilidade e liberdade emocional como ele tem. Já a pessoa que é deficiente nessa área quer que ou o outro viva dependendo dele, para que esteja sob o controle dele, ou fica projetando para o outro todo um campo de responsabilidade como meio de fuga, né, a esse trabalho que, na verdade, é o único que dá estabilidade aos relacionamentos no dia de hoje, que é aquele aonde as pessoas se respeitam, se valorizam e cada uma percebe o papel individual que o outro tem, vivendo junto sem se confundir. É claro que existem relacionamentos aí, existem vários, não são tantos assim, mas existem, e que são exatamente aqueles que apresentam um quadro de estabilidade, de profundidade, de acompliciamento e de benefício recíproco, que a maioria dos relacionamentos não tem, né? Por falta disso. Outras vezes a imaturidade psicológica reage pela forma de violência, de agressividade, decorrentes dos caprichos infantis que a vida no relacionamento social não pode atender. Vejam só, a imaturidade psicológica reage pela forma de violência e de agressividade. E isso, infelizmente, muitas vezes é retratado nas novelas, nos programas e filmes, dando a entender que esse tipo de comportamento humano é natural e espontâneo na maioria das pessoas e tem que ser assim. Tem uma frase no livro Vinha de Luz que às vezes eu tento me lembrar, tenho dificuldade, mas Emmanuel deixa isso bem claro. Está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 120. Ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser os tutores de nós mesmos. Então veja, a gente precisa superar, porque a grande humanidade está nesse estágio de infância espiritual e emocional. Mas é preciso que a gente cresça espiritualmente para conseguir isso. Em verdade, como dissemos aqui no começo do nosso estudo de hoje, encarar a vida do ponto de vista materialista é ser criança, viu? Até a hora da morte. Decorrente dos caprichos infantis que a vida no relacionamento social não pode atender. Não pode atender. Aí vamos sofrer, né? O pior de tudo é que nos relacionamentos que se estabelecem nesse quadro infeliz, há uma infelicidade recíproca, consciente ou inconsciente. Porque ninguém vive com outra pessoa sob o mesmo teto, onde o outro seja infeliz e não haja um tipo de contágio, nem que seja a nível inconsciente.
Mas ali, assim como também quando se dá pelo lado positivo, há um contágio benéfico, recíproco, que qualifica o relacionamento, né? Onde quando um está bem e se esforça ao máximo para que o outro esteja e há reciprocidade, o reino dos céus está instalado dentro de casa. A questão é que normalmente as pessoas preferem o reino dos infernos em vez do reino dos céus, né? Que é o reino do egoísmo, né? Onde eu quero que prevaleça e prepondere o que eu quero, para depois, se houver algum tempo, pensar no que o outro quer e ponderar em atender o outro. Pois não. Uma relação em que o homem é muito dominador e se sobrepõe sobre a sua esposa em termos gerais, que como se ele fosse o dono, ele é que determina o que tem que ser e tal, e ela não tem mais ativa. Então, de uma certa forma, ela fica subjugada àquela pessoa. E ela se infeliz, porque ela não pode expressar. Sem dúvida. Né? Mas ela fica alimentando aquela relação. Ao ponto que, se aquela relação se desfazer, ela vai se sentir falta dessa coisa negativa, né? Dessa conduta negativa desse homem. É o carcereiro e o presidiário. Eu queria saber se ela adoeceu. É o carcereiro e o presidiário, né? Porque o carcereiro também tem que ficar tomando conta do preso. O preso vive infeliz porque está preso. E aquele que é obrigado a tomar conta do preso também está numa prisão relativa. Todos os dois estão no inferno, né? Mesmo que só um perceba o inferno mais explícito devido às grades da prisão, mas o outro também anda preso. É o tipo de relacionamento infeliz que ainda está muito constante na nossa sociedade, né? E por trás está realmente essa chamada imaturidade psicológica, onde muitas vezes o homem que exerce a função de carcereiro é alguém também muito inseguro consigo mesmo, estabelece todo um padrão de comportamento com a esposa, aonde aparentemente ele está dando ordem e está sob o comando, mas não deixa de ele estar sendo dominado pelas suas fraquezas interiores, que nem lhe dá segurança e nem lhe possibilita dar segurança a quem vive com ele, né? É uma infelicidade recíproca, que depois vai se estender na vida íntima do casal e em vários outros aspectos. Porque é lógico que um casal que vive assim depois não vai ter uma vida íntima de qualidade. Porque vai estar tudo subordinado ao padrão atual de convivência que os dois têm. E a gente sabe que isso é ainda muito comum na sociedade em que a gente vive, né? Hoje, inclusive, com um campo de variação. Porque tendo muitas vezes nos casamentos a mulher supremacia financeira sobre o homem, e se essa mulher ela tiver uma tendência, uma índole para ser chefa e dar ordem, pronto. Mudou só o posicionamento. Quem foi para dentro da jaula foi o homem. E quem ficou de fora policiando foi a mulher. Ela é e é. Não, olha, já se deixou muito claro o seguinte: a mulher, quando ela direciona-se para o bem, alcança níveis de virtude que o homem não alcança. E quando ela se direciona para fazer o mal, perseguir ou se vingar, o homem não chega ao rastro. Porque uma mulher que queira se vingar e perseguir, pronto, o homem não chega nem perto. Então, em verdade, em ambos os aspectos, a mulher está acima. Oi. Só que isso é uma coisa que ela, além de estar sendo, vivia, ela está sendo, assim, está sofrendo.
Sem dúvida. Quando eu chego, todos os dias que ela chega com o cara feito, dá uma vez assim, qual o problema? Pode nem vir, porque eu sempre tenho aquela sensação de que assim, eu fico em sala separada, mas eu já estou, de certa forma, assim, evitando, já para não pegar aquela carga. E também assim, porque eu me conheço também, que às vezes a pessoa vem com uma certa ignorância, aí eu não sou de ficar calada, eu já para evitar confusão, porque assim, É porque... Porque, segundo o pai da psicanálise Freud, né, a causa, praticamente, no ponto de vista dele, a causa da neurose da humanidade, desses níveis de insatisfação, é a má realização na vida sexual. Quando se observa pelo ponto de vista materialista, Freud está certíssimo. Qualquer homem ou mulher que vive muito bem intimamente, ele está bem em todo lugar. Ele pode levar uma topada, ele pode ter... Onde ele chega, ele está feliz, ou ela. Se o homem ou a mulher, em termos materiais, estiver vivendo muito bem intimamente, em termos materiais. Mas, com o espiritismo e a psicologia que nós estamos aqui estudando, é que abre uma porta que Freud não alcançou. Qual é? Você pode não estar tendo um nível de satisfação íntima satisfatória, mas se você tiver uma vida espiritual plena, é perfeitamente canalizado e realizável através da sua área espiritual. Mas uma pessoa como essa que você cita, que ainda não teve um despertamento espiritual na vida dela e tem uma vida conjugal infeliz, aonde ela chega, a infelicidade dela estoura pelos ouvidos, pelos olhos, por qualquer lugar. Porque aquele quadro ela leva para onde ela está. E se não houver uma abertura, no caso como você citou, pelo lado espiritual, pode procurar a ajuda com um psicanalista, porque precisa de ajuda, porque depois vai abrir um quadro para doenças psicossomáticas, porque aquilo que o marido dela faz com ela de maldade, e ela por um mecanismo de compensação não dá retorno, ela vai infligir doenças dentro dela. Então, esse é o campo pior. Em parte, se a pessoa tiver uma relativa intimidade com ela, era bom isso ser levado para ela. Porque isso, mais cedo ou mais tarde, vai estourar em doenças. E, normalmente, doenças graves. Né? Desde câncer a problema do coração e por aí. É só o que não presta. É aquele mecanismo que a gente já andou estudando muito aqui de autopunição. Porque o ser humano é assim. Se a gente é atacado e a gente não tem mecanismo de canalizar e de sublimar as energias de reação, estamos fritos, viu? Porque o nosso organismo vai atacar a gente mesmo. No momento em que a gente se sente infringido por outro, pela sociedade, pelas circunstâncias, e não tem uma maneira de sublimar a reação, aí a reação introjeta. Introjeta no campo de cobrança e de doença e sofrimento. E quando olha, a pessoa entra para um quadro de doença. É por isso que geralmente, né, nos grandes problemas emocionais e conjugais, é muito sugerido que a pessoa procure fazer uma terapia com um psicólogo. Se a pessoa não tem... Quando a pessoa tem aberturas para o lado espiritual, busque a religião com profundidade, porque também não é uma religião superficialmente que vai resolver esses problemas. A pessoa tem que ter bases espirituais firmes para ela mesma superar. Pois não. Nossa amiga falou sobre esse caso, e eu tenho um caso também de uma pessoa próxima a mim, que tinha um casamento que o marido foi feito uma vez, e tiveram lá suas discussões e tal, e chegaram a um acordo permanecer, né? E agora ela foi traída de novo. Aí com a mesma pessoa, aquela pessoa que não existia mais relacionamento dele, essa pessoa aqui é uma relação antiga. E ela
É porque em qualquer... Eu sei que é fácil dizer, né? Em qualquer escolha que ela faça, né? Em qualquer escolha que ela faça, o sofrimento estará presente. O caminho que ela ainda não escolheu é o do auto-amor, do autoconhecimento, né? Que é onde de fato ela começaria a resolver o problema. Porque escolher ficar ou não ficar, desse modo em que ela está, o sofrimento é inerente. A não ser que ela trabalhe o autoconhecimento, né? O auto-amor, a autoestima, para aí sim estabelecer, quer acabando ou não, um nível de bem-estar interno. Em verdade, no quadro dos sofrimentos humanos, isso é muito recorrente e tem tudo a ver com a ausência do auto-amor. Porque geralmente a pessoa, quando tem um certo nível de autoestima com ela e percebe que a relação ou o outro está atacando essa autoestima, ela para por aí. Aqui já não dá mais. Mas aí é preciso que seja alguém que tenha esse nível de auto-amor consigo mesma para se impor. Quando não se tem, fica nenhum relacionamento como esse que a gente poderia sintetizar, né, em uma palavra só, uma verdadeira bagaceira, né? Porque se fica, dói, se não fica, dói, e vai fazer o quê? Oi. Bom, voltemos aqui aos nossos slides, né? O homem nasceu para a autorrealização e faz parte do grupo social no qual se encontra, a fim de promovê-lo crescendo com ele. Os problemas devem constituir-lhe meio de desenvolvimento, em razão de serem estímulos, desafios, sem os quais o tédio se lhe instalarão nos painéis da atividade, desmotivando para a luta. É claro que, do jeito como Joana coloca aqui, a perspectiva espiritual é imprescindível. Para que a gente encare problemas e desafios como estímulos ao crescimento, é preciso que os valores espirituais estejam sendo despertados em nós. Porque na conotação puramente humana, problema e sofrimento é desgraça que, se puder, a pessoa está evitando sempre. Não ensina nada, não se aprende nada com isso. E na perspectiva espiritual não é assim. Então, em razão de serem estímulos, desafios, sem os quais o tédio se lhe instalaria nos painéis da atividade, desmotivando a luta. A questão é essa, porque nós estamos enquadrados num nível evolutivo, onde os contrastes e a necessidade de altos e baixos é imprescindível para que a gente esteja estimulado a ir para frente. Que coisa, né? Se não tiver, a gente se acomoda, se dispersa e não produz o que poderia produzir. Ele tem que estar, vez ou outra, recebendo algum acicate, alguma chicotadazinha para acordar mais e dizer: opa, que doeu, eu preciso resolver isso. Isso é uma fase ainda nas nossas necessidades evolutivas que mais adiante nós superaremos. Fatores que procedem do berço, presentes na historiografia do homem, decorrente das suas existências anteriores, situam-no no curso dos renascimentos, em lares e junto aos pais de que ele necessita.
a fim de superar as dívidas, desenvolver os recursos que lhes são inerentes, e eles estão adormecidos, dando campo à fraternidade que deve vigir em todos os seus atos. Então aqui é onde nós somos mais diretamente chamados a refletir sobre os fatores reencarnatórios que estão presentes nas situações existenciais que mais nos prendem durante a experiência física. Então, os laços de parentesco, as situações familiares que vivenciamos e a observação de que ali, muitas vezes, está havendo todo um laboratório de psicologia para a solução de problemas graves que ficaram pendentes. Às vezes com a nossa mãe ou com o nosso pai, às vezes com os nossos irmãos. E que é dentro da família que está o campo ideal para ser resolvidos. A fim de superar as dívidas e desenvolver os recursos que lhes são inerentes. E eles estão adormecidos. Analisar esse aspecto aqui. Desenvolver os recursos que lhes são inerentes e que eles estão adormecidos. Era sobre isso que nós estávamos comentando aqui. Há possibilidades e potencialidades dentro de nós para o bem, para o crescimento, para a evolução, que só acorda a título de certas acicatadas, para que a gente reaja e utilize aquilo que a princípio veio para nos causar transtorno como mecanismo de elevação espiritual. Muitas vezes em cima de circunstâncias amargosas, como por exemplo a perda de um ente querido, o desemprego, uma situação constrangedora e inesperada, e que abre campo para que a pessoa desperte dentro de si possibilidades que não seriam despertadas se ela não estivesse passando por aquele constrangimento. Então isso é visto quando nós estudamos o Espiritismo e a psicologia espírita como mecanismo promotores do nosso crescimento espiritual e não como sinônimos de infelicidade. Mas é preciso que a gente esteja se espiritualizando bem para isso, né? Senão a gente vai se angustiar, se revoltar e ficar do contra aquilo que na verdade tem que ser trabalhado e resolvido para o crescimento espiritual nosso. Essa questão de entendimento, de situações que você vivencia, ela é muito, assim, propiciada pelo Espiritismo. Eu não sei, dentro do catolicismo, pelo menos quando fui católica, não existia esse tipo de ensinamento. Como você trabalhar uma prova, uma expiação pelo lado positivo. Saber que aquilo ali vai reeducar seu espírito, para despertar, né? E você ter essa compreensão, eu acho só quando você está num certo grau. Por exemplo, eu assisti aquele padre Fábio de Mello. Ele está com assim, uns posicionamentos muito elevados, eu achei. Agora ele passou por vários problemas, várias situações dolorosas. A morte de um irmão, depois o suicídio de outro irmão, né? A morte de um amigo muito querido. Ele teve problemas de fobia. Ele teve vários problemas. Exatamente. Mas ele tem uma visão tão interessante, aí ele está escrevendo um livro de Karnal. Tu quer usar ali o microfone? Porque tu estás falando para a gente bem, mas para quem está... Aí ele teve uma relação com Karnal, né, que é um filósofo, e Karnal era ateu, mas antes era católico. Aí ele falando do grau de espiritualização de pessoas que não são, que se dizem ateus, mas têm uma conduta mais cristã de quem é cristão. E que Karnal ele perguntou, né, por que ele era ateu? Ele disse, não, porque quando eu era católico, eu só era católico, mas não era cristão. Não tinha a atitude de cristão. Né? Quer dizer,
É verdade, porque do ponto de vista, veja só, do ponto de vista do cristianismo católico e evangélico, do ponto de vista do movimento católico ou evangélico, doença, dificuldade e problemas são coisa do diabo. É bom a gente entender bem. É assim que a igreja transmite. Sofrimento, doença e morte é coisa do diabo. Então não se pode trabalhar esses valores como coisa positiva numa visão dessa. Realmente, no movimento do cristianismo, só o espiritismo é que nos ajuda a entender como mecanismos de despertamento e de promoção espiritual as situações, por vezes amargosas, que a vida física nos traz e que deve servir de elementos para nos acordar espiritualmente. Mas isso é na visão espírita, porque a visão católica, evangélica, é coisa do diabo. Como é que vai usar isso de forma positiva? Se seria coisa cuja origem contrária às leis divinas. Agora, do ponto de vista reencarnatório, da imortalidade da alma, da essência da vida, que é a espiritual, tudo muda de conotação. Mas é preciso ter a visão espírita. Sem essa visão espírita, não dá. Pois não. Aí eu acho interessante assim. A gente usa muito esse termo, ou quem já foi católico, ou é ainda, de uma forma errônea. Diz assim, que é católico, mas não é praticante. Não existe isso. Se você é católico, você tem que seguir todos os dogmas, todos os rituais, tudo que a igreja católica apregoa, né? Para se inserir naquela religião. Porque se você contesta algumas coisas, então você não é católico. É como se ficasse assim como uma espécie de cabrejo. Aí eu achei isso assim meio... assim, na minha concepção, né? O problema todo... E tem pessoas que acham assim. O problema todo, veja só, o problema todo, e aqui é fácil de a gente entender, é porque do ponto de vista materialista, mesmo as pessoas, como nós apoiamos a ideia de que, olha, é melhor um materialista que faz o bem do que alguém que se diz cristão e não faz. Certo, sem dúvida. Mas entendamos bem, quem é materialista não vai entender nunca que dor, sofrimento e morte são elementos de promoção espiritual, quando encarados de forma positiva. Ele nunca vai entender isso. Então ele vai estar sempre topando com um mundo que vai ser, inúmeras vezes, bem amargoso para ele. Mesmo ele fazendo bem, ele não vai ter a compreensão da vida que nós estamos trabalhando aqui. E isso significará uma dificuldade imensa, viu? Principalmente quando a pessoa, mesmo tendo uma vida voltada a fazer o bem, invariavelmente ela não deixará de perder entes queridos, de sofrer doenças graves, de envelhecer e desencarnar. E para essas circunstâncias da vida, o despertamento e o entendimento espiritual da vida são imprescindíveis. Então entendamos bem, é mais importante ser materialista fazendo bem, mas em termos de maturidade espiritual, emocional e psicológica que nós estamos tratando aqui, dificilmente o materialista vai estar se habilitando a isso. Aliás, não estará mesmo, pela maneira de encarar a vida. Pois não. Me lembro disso. Pronto, naquela oportunidade eu estava conhecendo o espiritismo ali. E eu ficava muito nessa coisa assim, que quando eu falei assim, nossa, eu quero conhecer. Assim, não, então vou para um evento, vai ter um evento assim, você pode, certo? E eu estava justamente em cima do muro. Nem eu era uma coisa, nem era outra. E a primeira fala que
você não é. Mas aí ele fala muito bem isso, que não existe esse relacionamento. Não, eu sou espírito e não praticante. Você não é espírito. Se o espírito quiser para praticar, né, é o exercício da prática. Se você não pratica, você não é. É porque assim, de forma rápida e simples, o chamado católico praticante é aquele que habitualmente vai à missa e comunga. Pronto. O católico que regularmente ele vai à missa e comunga, ele tem perante ele o quadro de ser um católico praticante. O espírita que frequenta um centro espírita e participa de atividades filantrópicas, espirituais que a casa faz, ele se percebe um espírita praticante. Quando é o espírita que apenas assiste reunião e toma passe, vez ou outra, ele tem dentro de si a concepção de que ele ainda não é espírita, ele frequenta o espiritismo, mas ele não é espírita, porque ele não está envolvido no trabalho, ele não mete a mão ainda no trabalho espírita, por isso ele não se sente assim. Mas é apenas uma forma de nós entendermos isso aí. Voltemos aqui o texto para ver se a gente fecha esse assunto hoje. Vamos ver aqui o próximo slide. Cumpre-lhe libertar-se da infância psicológica, mediante as terapias competentes. Olha aí, esse ponto agora é bem importante. Que o desalgema dos condicionamentos perniciosos, trabalhando-lhe à vontade, para assumir as responsabilidades que fazem parte de cada período do desenvolvimento físico e intelectual da vida. Essa é a parte que nós menos queremos. Essa que se inicia dizendo aí: cumpre-lhe libertar-se da infância psicológica. É porque libertar-se da infância psicológica, que nós somos estimulados a nos libertar, significa, entre outras coisas, abandonar as muletas, abandonar as justificativas de não fazer o bem que a nossa consciência já disse que é para ser feito. Abandonar as justificativas que têm impedido de a gente trabalhar suficientemente o autoencontro, o despertamento da consciência, todos esses fatos. Isso significa liberar-se da infância psicológica. E o que é que impede de a gente aderir isso de uma forma espontânea e profunda? O que é que impede? O peso do nosso passado, presente e de encarnações anteriores. E esse peso está dentro da nossa mente, né? Chamado inconsciente. Nos seus valores, mentiras, armadilhas e entulhos colocados para que a gente não se julgue suficientemente merecedor de libertar-se. Nos estudos que a gente faz aqui na sexta-feira, né, que a gente analisa a vida de Paulo e a de Ivone Pereira, dois exemplos que a gente tem de forma bem clara daqueles que fizeram esse trabalho, de aproveitando a circunstância da encarnação que estavam, resolveram fazer o trabalho do autoencontro, do despertamento da consciência, de uma mudança profunda da forma de viver, facultando com que numa encarnação derem passos evolutivos que muitas vezes a gente quer arrastar em diversas encarnações. Então é preciso que a gente esteja atento a isso. E a gente só consegue estar mais atento na medida em que a gente possa ter mais espaços para o trabalho da meditação, da reflexão, da análise de como é que a nossa vida está perante o conhecimento espírita que se amplia cada dia em nós. Até que ponto a gente está sendo melhor um pouquinho hoje do que foi ontem. E assim sucessivamente. Então esse trabalho a gente tem que levar a sério. Eu lembro que na sexta-feira passada nós comentamos de que nas mensagens que Bezerra de Menezes enfoca o grande desafio para os espíritas em relação ao cristianismo primitivo, o grande desafio qual é? Superar o comodismo, as facilidades da vida moderna, o excesso de diversões e entretenimentos,
que nos prende e faz a gente gastar um tempo absurdo com coisas de menor valor, distanciando-nos daquelas que seriam muito mais importantes, que é o trabalho do autoencontro, do despertamento da consciência, da vivência do que o Espiritismo nos ensina. Então é preciso a gente estar atento a isso, porque é isso que está na cabeça da grande maioria dessa humanidade. Porque para elas, de certo modo, está presente uma logicidade que não está presente em nós. E qual é essa lógica? Na cabeça da grande maioria da humanidade, a vida é essa. Acabou, está acabado. Então tem que se divertir o máximo que possa. Tem que usufruir as possibilidades de satisfação física o máximo que possa. Porque a vida futura é totalmente incerta. É isso que a gente precisa analisar se não está por trás do nosso descuido no trabalho de despertamento de consciência. Porque nós, estando infiltrados nesse grande magnetismo de mentira e de ilusão presente na cabeça da maioria das pessoas, nos deixamos levar na maioria das horas e do dia a dia por aquilo que é mais forte no campo vibracional da Terra, que é aproveita a matéria. A vida é o gozo dos sentidos físicos. A vida é o gozo dos sentidos físicos. Desde a alimentação, ao sexo, a tudo aquilo que diga respeito ao físico, como se isso fosse a vida. E é preciso a gente estar analisando bem isso, porque isso está muito dentro do psiquismo nosso. Sobretudo quando se leva em conta o nosso passado existencial, onde a gente sempre acreditou que era isso aí mesmo. Agora que o Espiritismo está nos mexendo para ver se a gente acorda espiritualmente. Porque em termos assim bem gerais, é como se nós todos estivéssemos dormindo, espiritualmente falando. A gente vive submetido a um mecanismo de inconsciência, de busca da satisfação dos instintos, de sermos instrumentos nisso de muitos espíritos desencarnados que adoram a nossa inconsciência coletiva, porque eles vivem nos vampirizando nisso, né? Como muitas obras espíritas colocam isso de forma muito explícita. Tudo aquilo que nos envolve de forma inconsciente e irresponsável, não tenhamos dúvida, desencarnados adoram. Estão lá agarradinhos conosco e dizendo isso é que é bom. E isso ocorre de uma forma massificada na Terra. Então, agora é que o Espiritismo está nos acicatando, dizendo, acorda, não é isso não. A vida tem outras metas, muito maiores do que essa. E níveis de satisfação, de plenitude, para lá da satisfação dos instintos físicos. A gente muitas vezes não quer acreditar, mas é a pura verdade. E a humanidade aí fora não quer saber dessa conversa que a gente está tendo aqui não, porque isso pareceria mais uma conversa de doido. Aliás, a Bíblia muitas vezes, o próprio apóstolo Paulo já colocou isso nas cartas dele, né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens, é conversa de doido. Falar muito de reino dos céus, vida espiritual, satisfação de plenitude fora dos sentidos físicos, muitos iriam dizer, é viajar na maionese, isso não existe, o que existe é matéria. É assim que o mundo aí fora pensa. Mas o que está acontecendo nos tempos atuais, o que está acontecendo nos tempos atuais é o seguinte, a ciência ela está avançando, quanto mais ela avança, mais ela prova a existência de Deus. E também muitas pesquisas nessa área científica, né, com relação à mediunidade, a condominial, né, a comunicação com os espíritos. Então, para o estudioso, ele dizer que não existe é incoerência, porque a matéria não explica a matéria. Né? O que explica a matéria é justamente esse conhecimento espiritual.
O problema todo só está porque até nós espíritas mesmo, que temos esse conhecimento, isso só fica no nosso campo mental e intelectivo. Se a gente não se sensibilizar e não trouxer isso para um campo prático, no qual a gente se movimente, isso não ganha vida. E é por isso que muitas vezes Emmanuel usa até aquela frase, né, fé viva, né, que é a fé que se consubstancia dos nossos atos. Se não for assim, fica só como uma aquisição intelectiva. Aquisição essa que não muda a pessoa. A nossa fé, a fé que a gente tem, ela é uma fé racional e que pode enfrentar qualquer circunstância, vamos dizer assim, qualquer época. Sem dúvida. Essa é a fé. Mas é preciso. Olha, aquela fé fictícia de utopia, de eu creio, você crê por quê? Aí entra a parte científica. olha, para a gente ter uma ideia, para só citar o exemplo que nós estávamos comentando aqui antes de começar o estudo. Veja só, se a pessoa não tiver sensibilização, como nós estávamos comentando, aos textos, aos livros espíritas, que, por exemplo, falam e reforçam a alimentação vegetariana, adianta o espírita ler e dizer, mas isso aqui não é para agora não, ou isso aqui não é para mim não, ou encontra 1000 formas de descontextualizar aquilo que ali é colocado, e se aquilo não sensibilizar, não vai modificar a pessoa. Agora, isso ocorre de uma forma ampla na própria questão dos valores espirituais, como estávamos comentando. Porque, mesmo tendo muitas provas materiais e científicas da reencarnação, da sobrevivência da alma, se a humanidade aí fora que toma conhecimento disso não tem aberturas para se sensibilizar a isso, entra num ouvido, sai no outro, no máximo retém como memória, mas que não serviu para nada, porque só serve de alguma coisa se sensibilizar a pessoa e levar ela à reflexão, levar ela a trazer para a sua vida de comportamento. Se não houver isso, não serve. Veja bem, porque nós somos espíritos diferenciados uns dos outros, e cada um está no plano evolutivo. Né? Tem aqui no nosso planeta espíritos que vieram de outros planetas, que vieram de outras galáxias. Né? Espíritos mais evoluídos e espíritos mais ignorantes. Então, eu acho que assim, esse despertamento espiritual, isso é uma coisa paulatina. É a natureza do assalto humano. Sem dúvida. Ao longo do tempo. Então, se eu hoje não aceito isso ou aquilo, se mais na frente tem como se provar, né, para aqueles mais céticos que acreditam na prova científica, não vai ter essa prova. Né? Sem dúvida. Isso é uma questão de tempo. Se não desperta hoje, desperta amanhã. É verdade que, como os espíritos benfeitores nos dizem, a misericórdia divina é infinita. A diferença que muitas vezes nós compartilhamos aqui é porque estarmos reencarnados na época do Consolador prometido significa um período especial de despertamento de consciências, à semelhança daquele vivido pelos cristãos primitivos. É isso que a espiritualidade deixa bem claro. As possibilidades que hoje a humanidade tem de despertamento espiritual, em termos comparativos, assemelha-se àquele da presença do Cristo entre nós, agora através do Consolador, que é o Espiritismo. Então, se agora a gente não fizer o máximo de esforço para acordar e despertar, depois vai ser bem mais difícil. Mas continuemos aqui. Cumpre-lhe libertar-se da infância psicológica, que a gente faz de tudo para não querer libertar-se, mediante as terapias competentes, que o desalgema dos condicionamentos perniciosos. Que beleza, né? A gente poder se desalgemar dos condicionamentos perniciosos.
E por que é que a gente quer manter esses condicionamentos? Porque a gente aprendeu a gostar de sofrer. E porque a gente acha que no sofrimento há um pagamento ou há um tipo de retorno. E o Espiritismo deixa muito bem claro para nós. Só a vivência do bem, do equilíbrio, da paz e da felicidade é que é o troco e o valor mais importante em relação aos erros que a gente cometeu no passado. Vamos aqui para o penúltimo slide. O exercício de ações responsáveis, nas quais o insucesso faz parte dos empreendimentos, o homem deve evitar os mecanismos de evasão, assim como as justificativas sem sentido tais. Vejam só as justificativas que não têm sentido. Não tenho culpa, não estou acostumado, nada comigo dá certo. Aí ocultando a sua realidade de aprendiz, para evitar as outras tentativas que certamente se farão coroar de êxitos. Iniciando aqui a reflexão da primeira frase, o exercício de ações responsáveis, nas quais o insucesso faz parte dos empreendimentos do homem, deve evitar os mecanismos de evasão. Porque no propósito que a espiritualidade nos propicia de encarar a experiência humana como sendo uma experiência onde a possibilidade de acertos e erros é inerente à nossa condição humana, estar bem conscientizado disso significa confirmar que sabe nos acertos, aprender a não agir errado nos erros, a não repetir erros, ou seja, num campo ou no outro, encontrar os benefícios para o seu progresso e caminhada evolutiva, sem apegar-se nem a um nem ao outro. Então isso fica muito fácil quando nós estamos encarando a experiência humana em termos de espiritualidade, mas só se estivermos encarando assim. Ninguém quer aprender errando quando isso é olhado só pelo ângulo materialista, porque significa apenas perda de tempo. Toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade, não levando a lugar algum. Mediante sua usança, aumenta os receios de luta, complicam-se os mecanismos de subestima pessoal e desconsideração pelos próprios valores. Então, toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade, não levando a lugar nenhum. Olha, nos dias em que nós estamos vivendo, principalmente atualmente no Brasil, com a insegurança pública, com a insegurança aí já no campo dos relacionamentos afetivos, com a insegurança em geral, onde nós estamos vivendo, atuando, para que a gente não esteja sendo vítima de fugas ou de evasões no campo emocional ou psicológico, só trabalhando bem a questão do autoencontro, do despertamento da consciência profunda, de perceber que a realidade da vida, em essência, não tem nada a ver com o físico, e de que nós não somos da Terra, nós estamos de passagem pela Terra. Como diz o apóstolo Paulo, peregrinos, numa terra ou forasteiros, numa terra que não é sua. Oi. Interessante, uma pergunta que fizeram. Por que é que determinadas pessoas, determinados espíritos, reencarnam em regiões de conflito, né, de guerra e tal? Aí, entre elas, fala sobre a Síria. Por que eu vou reencarnar na Síria? Aí isso é uma questão de magnetismo. Se o seu próprio magnetismo lhe atrai para reencarnar ali. Repete aí essa observação que tu fez, porque houve um probleminha no slide aqui, eu não acompanhei. O espírito, quando vai reencarnar numa região de conflito, porque
Certo. A gente sabe que a maioria dos espíritos doentes, e problemáticos, e criminosos vão reencarnar aqui. Sem dúvida. Aqui no nosso país, justamente porque, é como Jesus diz, eu vim para os doentes e não para os sãos, né? Aqui vai ser, Sem dúvida. vai ser o milagre, etc. Aí, por exemplo, outro espírito vai reencarnar ali no Líbano, ou na Síria, por exemplo. Uma região de conflito, de guerra e tal. Por que aquele espírito reencarnou ali? Eu não quero de magnetismo, não é que na espiritualidade teve um mentor e tal, dizendo, olha, você vai ter que reencarnar ali. Não, é o próprio magnetismo. Sem dúvida. É porque o fator predominante na maioria das reencarnações na Terra são os fatores magnéticos ligados à lei de causa e efeito. Isso é até colocado no livro Missionários da Luz, quando analisa a reencarnação de Sigismundo. Reencarnações direcionadas, amparadas de uma forma assim especial, como foi aí a de Sigismundo, são exceções, não são a regra. A regra é o padrão do magnetismo e dos vínculos com a lei de causa e efeito, que ligam os espíritos tanto pelos laços do afeto, como os prende magneticamente pelos laços dos desafetos ou da inimizade, que é o padrão ao qual todos nós estamos subordinados. A gente vai parar naquele slide mesmo, devido à hora. Esse assunto a gente conclui de hoje a 8, mas conclui rapidamente em 10 minutos. Inicia já uma temática nova, dando sequência no livro O Homem Integral. Então, olha, sim, voltando ainda ao comentário que estávamos dizendo, então o padrão é a lei geral. Mas só que essa lei geral, ela vincula, em termos de determinismo, os vínculos magnéticos. E é por isso mesmo que normalmente a reencarnação se dá em família, né? Às vezes a integração de um membro, a saída de outro membro, mas é muito comum haver só uma mudança de papéis. Alguém que é filho, noutra encarnação mais à frente, pode ser o pai. Hoje, quem foi o nosso pai pode ter sido o nosso filho no passado. Há esses vínculos de mudança dentro do próprio parentesco, mas os vínculos de a gente progredir em família, eles são extensivos nos vários aspectos. É assim. Normalmente, a gente progride em família. Em cidade, é muito comum reencarnar, ter vínculos naquela cidade. Em país, é muito comum se manter o vínculo da reencarnação naquele país. E depois do país, de uma forma geral, na humanidade, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, no Brasil atualmente, há um contingente imenso de franceses reencarnados, judeus reencarnados. Não é por outra razão que o Brasil é uma verdadeira coxa de retalho de diversas nações. Basta olhar principalmente São Paulo. Quando se olha em São Paulo tem um bairro que é só de japonês. E depois São Paulo tem um bairro, assim, há uma infiltração de imigrantes que houve ao longo de muitos anos e que tornaram o Brasil um país que agrega gente da humanidade toda. É por isso que é aqui, coração do mundo, a pátria do Evangelho, entre outros aspectos. Em São Paulo, cada bairro, aqueles bairros mais antigos, eles têm foi desenvolvido por um grupo de estrangeiros. O bairro da Liberdade, ela foi desenvolvida pelos japoneses. A maior colônia japonesa fora do Japão. Agora, o caso especial dos espíritas, né? No Brás é o quê? Portugueses. No caso especial dos espíritas, por exemplo, tem muitos espíritas reencarnados que vieram da França, que foram judeus, que já jogaram pedra na cruz, como se diz popularmente, que fazem tudo hoje em dia para ainda não se abrir plenamente
a vivência do cristianismo redivivo, porque já andou fazendo de tudo para não se dobrar. E ainda há o quadro maior, segundo Emmanuel, né, que é o quadro da delinquência, porque muitos espíritas andaram fazendo muito mal, não foi só na área religiosa, mas em outras áreas, e estão no espiritismo num clima ideal de resolver imensas questões de uma vez só, dependendo dele. A gente está, como falamos há pouco, naquela situação do apóstolo Paulo, ter feito tanta bagaceira, pode resolver tudo, se realmente possibilitasse a isso, quiser isso, ou se não ficar adiando para pagamento em parcelas infinitas. Porque se for para estar pagando de parcela em parcela, vai ser bem difícil. Vamos para a prece de encerramento do nosso estudo. Vou pedir à nossa irmã Camila, que falou muito hoje, para ela ser a intermediária da prece para nós.